dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma conversa boa. Terça-feira. Vamos ver aonde que é o nosso convidado. Bom dia, doutora Trancinha. Vou mandar o convite, convidar o nosso. Mandar o convite para o nosso convidado de hoje. Já. Bom dia, doutora Trancinha. Tudo bem? Muitos plantões por aí? Oi. Agora sim. Rapaz, começou um cacau aqui, viu? Começou o quê? Chuva. Chuva? Aqui ainda aí não choveu, não. Eita, coisa boa. Você tá por onde? Bahia, né? Tô em Salvador, é. Eu moro Salvador, em Bahia. Salvador. Legal, legal. Você tá me escutando legal? Eu acho que eu vou ter que fechar a janela aqui, porque eu me posicionei na janela para ter um pouco de luz, mas eu vou ter que fechar um pouco aqui, peraí. A luz natural é sempre bom, né? Senão eu não vou ouvir direito aqui. A luz natural é sempre bom, né? É, que agora tá melhor aqui. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Pra gente começar, é um prazer ter você aqui, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho aí, dentro da palhaçaria aí. Obrigado, valeu pelo convite. E o Vamos pro pessoal saber, quem é Demir Reis? isso. Denian Reis, Denian Moreira Reis, meu nome, né? Meu palhaço Ceso, e eu trabalho como palhaço. Me iniciei em 1999, no século passado. Legal. Fui eu e mais 16 pessoas, né? Fomos uma fornada de 17 palhaços iniciados pelo Lume aqui em Salvador, em agosto de 99. 1999. Então foi assim que você surgiu na palhaçaria ou você surgiu do nada na palhaçaria? Vai, eu vou entrar para esse mundo. Como que foi esse surgimento seu na Não, palhaçaria? não é isso. Eu nunca, eu não tive uma cultura muito de circo, assim. Eu não conhecia essa arte do palhaço, né? Então, eu vim a conhecer mais tarde, já adulto, nessa oficina de início. Eu já era ator, né? Eu era ator e trabalhava com um teatro mais físico, assim, improvisação também, contato improvisação. Gostava de muito assim essa coisa das técnicas cênicas, né, do ator. Sei. E inclusive fiz um mestrado dentro desse foco, né, onde eu estudava várias técnicas de atuação, incluindo o clown, né, incluindo o palhaço. Só que com o tempo eu fui abandonando os outros e foi ficando só o palhaço mesmo. Acho Legal, que eu legal. fui. Legal. Eu sou palhaço, é palhaço Teso, né? Por que você deu esse nome palhaço Teso? Tieso. Isso é porque assim, isso foi um nome que me foi dado, né, na iniciação. Então, o Lume, né, Ricardo Pussetti e Carlos Simeone, eles vieram para aqui, fizeram essa oficina e a gente numa oficina de iniciação de palhaço, a gente em geral ganha um nome, né? E eu tinha o Carlos Simeone, eu conhecia ele, tinha um porque eu morei, eu fiz história na Unicamp. Uhum. Então, eu morei em Barão Geraldo, eu conhecia, fiz
quase todos os cursos do Lume na época que eu estava lá. Eu só não tinha feito de palhaço. E aí eu voltei para Salvador e surgiu a oportunidade de fazer o de palhaço com eles. Então, só que eu já conhecia Ricardo, Carlos Simeone, o pessoal do Lume. E tinha uma brincadeira, uma música que eu fazia na época em que eu morava em Campinas, né? Que era uma musiquinha, tipo assim, tsezu, 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 tsotsa, tsezu, tsotsa, é tsotsa, é tsotsa, é tsotsa mesmo. Então, era tipo uma brincadeirinha. E aí, sabe aquelas coisas que contagiam a turma, a galera que se vê? Um dia a gente tava bebendo num bar e Carlos Simeone tava assim, meio assim. Chegava um amigo, Tsezu, 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 só ficava com essa musiquinha da galera que a gente se conhecia, né? E ele começou a ficar irritado. E aí ele falou: Bom, vamos parar com esse negócio de Tsezu agora, essa música. Aí chegou um outro amigo e meteu de novo. Teve que engolir isso aí a noite toda. Para se vingar, ele, no momento do picadeiro, na iniciação aqui em Salvador, ele pediu para eu cantar essa música para as pessoas, né? Uhum. E aí eu meio que envergonhado, meio que cantei, porque não era muito um contexto, né? Ninguém conhecia isso, essa música, era uma coisa, essas coisas, né, íntimas de círculo de amigos. Aí eu cantei, e aí foi engraçado, e aí meu nome ficou Tsezo. Legal, 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 legal a história. Seu nome. Nesse tempo que você está na Paraçaria, você tem alguma experiência para contar que você viveu, que ficou marcado para você? Eu sei que são muitas, mas uma que te chama mais atenção, chamou mais atenção? Cara, teve uma viagem bem interessante que eu fiz com mais dois amigos, né? Na época, a gente a gente foi para Europa com um espetáculo de rua chamado Tataravó. E foi uma experiência bem legal, né? Porque aqui a gente não tem a quantidade de oportunidades de ter um público na rua com disposição para assistir um espetáculo, né? De rua. É muito difícil. Aqui, por exemplo, em Salvador, a gente vê na rua é mais semáforo, né? Que malabarismo, né? No semáforo. Mas na Europa você tem no verão, né? Que foi quando a gente foi, é uma cultura assim, as cidades, as principais cidades oferecem uma estrutura incrível. Existem festivais só de rua, de artistas de rua, como em Aurillac, na França, Aurillac, na França. Na Itália tem vários lugares. Então, a gente estava em três, né? Eu, Alexandre Luiz Casale, que é um palhaço também daqui de Salvador, e o músico Celo Costa. Essa viagem foi bem legal, porque a gente viveu muita situação assim, de desafio mesmo, sabe? E é muitos altos e baixos, né? A gente chegava num lugar e tinha que se virar. Eu comprei uma barraca para salvar a gente quando não tivesse onde dormir. E a gente algumas vezes usou. Então a gente dormia na barraca e acordava, aparecia um policial, vamos saindo, vamos saindo. Então foi, Estou a imaginando. gente acordava numa cidade, tipo, e então onde é que é a feira, onde é que a gente vai, e à noite, onde é que a gente vai. A gente começou de dia, a gente fazia palhaço e de noite a gente fez um
trio nordestino, né? Porque estávamos em três, um dos músicos tocava sanfona, e aí um palhaço tocava zabumba e eu tocava triângulo. Então foi muito divertido assim também. A facilidade, né, de você entrar de um país para outro e de repente você já está em outro lugar, em outra cultura. Foi uma experiência bem legal. Agora, eu acho que tive outra experiência assim marcante, que foi ir para a aldeia Craô, no norte de Tocantins, e ficar um mês com os Craô. Eles têm uma cultura do riso bem interessante, em torno da figura do Rochua. Tem inclusive um documentário de Letícia Sabatella sobre essa tradição do Rochua. E eles têm a figura do Iken, que é o palhaço deles, né? O Rochua é uma figura cômica dentro da festa da batata. E o Iken seria o palhaço solto, né? Uhum. Meio que fazendo a alegria cotidiana, né? Tirando sarro das situações. Então, eu conheci a Praque Craô, né? E ele veio para cá também, para Salvador, ficou uns 10 dias aqui comigo. A gente foi para as praças. Então, esse foi um encontro de culturas de riso, sabe, diferentes. Então, abriu muito minha mente em relação ao riso e a cultura que produz aquele riso, né? Tipo, é muito relativo, né? É muito cultural o riso. E também todo um universo da cultura indígena, né, no Brasil, eu tive acesso através desse encontro, né, esse intercâmbio que eu organizei, e eu sinto que foi uma oportunidade de trazer todo mundo que fica separado da gente, que é o mundo dos povos indígenas. E tem tantas Legal. pontes interessantes de aprendizado, de troca, né, que deveria ser multiplicado, né, porque são os originais, né, dessa terra, já habitavam aqui, então tem uma cultura riquíssima, fortíssima de resistência, de luta, mas sobretudo de exuberância e de contato com a natureza, de aceitação da natureza, de convivência com a natureza, que a gente perdeu, né? A gente que habita as cidades, a gente tem um déficit de atenção Verdade, verdade. com as nossas conexões e raízes com a natureza. Então, eu acho que foi muito impactante essa experiência. Talvez mais até porque, de certa forma, Salvador e Londres é mais parecido do que Salvador e uma aldeia Craô. Mesmo que esteja no Brasil, mas a distância cultural é muito forte, né? Verdade. Então, eu acho que o palhaço tem essa característica também. Ele te leva a romper fronteiras e É descobrir verdade. o universo do outro, né? É uma Uhum. arte que valoriza muito a diferença, o outro, e, portanto, também te leva a outros mundos possíveis. É verdade. É verdade. E falando um pouquinho mais que você vai dia 18, 19, 20, 21, vai ter o quê? Fala um pouquinho mais. O que vai ter nesses dias aí? Então, eu estou organizando uma oficina de iniciação, que é uma imersão durante 4 dias em Terra Mirim, que é uma comunidade aqui de Simões Filho, né, que tem já mais de 30 anos, e eles se tornaram agora um posto avançado da reserva da biosfera da Mata Atlântica, o que significa que eles são também um ponto de educação ambiental, referência de práticas sustentáveis. Eles lutam muito pelo entorno, pela manutenção da natureza em torno, o rio local.
estão sempre defendendo e tem que enfrentar, às vezes, grandes empresas, né, que se apossam dos territórios, das terras e querem poluir os rios, né, locais. Então, e é um ambiente muito legal porque eles têm essa coisa da pessoa, eles têm essa prática de iniciações lá em outras áreas também, né? Principalmente de práticas espirituais, né? Do cacau, de um universo bem grande de práticas espirituais, né? Xamânicas, né? Tem uma, vamos dizer assim, sempre tentam fazer, as pessoas que fazem residência artística lá, elas levam um pouco de como seria um modo de vida mais conectado à natureza, novamente, né? Eles estão nessa busca, eles levam muitos indígenas lá também, aprendem muito com os povos indígenas e acho que é um lugar propício para um mergulho dentro do universo do palhaço e da natureza, da nossa natureza. No final, nós somos natureza, né? Então, é um ambiente que tem rio, que tem árvore, que tem permacultura, né? Você tem a prática de compostagem, apicultura, abelha. Eles já fizeram o segundo festival deles de arte e medicina, Pachamama Chama, que une essa... que é outro link interessante, que é arte e medicina. E eu vejo o palhaço muito nesse caminho. Eu acho que o palhaço também é um lugar de cura, de transformação, de evolução. Né? A gente vai crescendo como palhaço à medida que vai amadurecendo. Né? E os nossos números, nossa performance vai refletindo também isso. É verdade. Então, E qualquer pessoa pode participar desse. qualquer pessoa, justamente porque é iniciação. Então, é uma Brasil inteiro. Oi? Qualquer pessoa do Brasil inteiro. Se a pessoa estiver lá de São Do Paulo, Brasil pode. inteiro. Claro, do Brasil inteiro. As inscrições, o formulário de inscrição está no link da bio do meu Instagram, né? Esse daqui. E você pode preencher o formulário e se inscrever. Então, está aberto ao Brasil inteiro, ao mundo todo. Se quiser vir de fora do continente, pode também. Legal, legal. Ô, Damião, o que é palhaçaria para você? O que ela significa para você? Então, eu vou fazer uma breve definição minha, mas se vocês quiserem aprofundar, ó, eu escrevi Opa, um livro chamado Caçadores de Risos, opa. o maravilhoso mundo da palhaçaria. Aonde que o pessoal, pegando a deixa, onde o pessoal pode adquirir esse Você livro? pode, Eu vou querer esse livro aí. você pode adquirir no Amazon, você pode adquirir na Edufba, que eu recomendo mais. Eu acho que a gente deve procurar nossas editoras aqui. Eles enviam, já tem essa prática de enviar, né? A editora Edufba, que é uma livraria também, Edufba, daqui da Universidade Federal da Bahia. E esse livro é resultado de um doutorado. Eu fiz um doutorado em artes cênicas, justamente aprofundando esse tema da palhaçaria, que para mim é o trabalho do palhaço. Então, vamos dizer que palhaçaria é o que o palhaço faz. É simples assim. Então, não é outra coisa. Porque às vezes as pessoas, tipo, substituem, né? Antigamente a gente chamava a oficina de palhaço. E de repente esse nome pegou. Mas ele pegou por uma necessidade também. Porque quando você fala oficina de palhaço, primeiro que você tem a questão de gênero, né? Você fala no masculino. Ah, palhaço. Aí você já meio que vai limitando também na
linguagem, né, o alcance disso. E palhaçaria, você foca no que o palhaço faz, né? Palhaços e palhaças. Então, acho é mais democrático, é mais aberto e foca no que faz. E palhaçaria a arte do palhaço, da palhaça, é uma coisa infinita, né? Ela pode ir para vários lugares. Então, eu acho que o termo palhaçaria tem essa abertura maior do que focar em palhaço, arte do palhaço, arte do palhaço, que é legal também, eu uso também. Mas, de repente, esse termo é interessante nesse momento usar, porque eu acho que ele abre e, ao mesmo tempo, contempla o que a gente está falando, que é a arte do palhaço, o que o palhaço faz, né? As ações dele, as ações cômicas dele. E esse livro eu vou mergulhar no universo de vários palhaços e como eles trabalham, como eles fazem a sua palhaçaria, né? Eu vou querer esse livro, hein? Então, é muito legal. Foi lançado em 2013 e eu tenho um retorno maravilhoso. De vez em quando alguém aparece aqui, nossa, que legal. Então eu fico feliz de ter, também como palhaço, ter feito essa jornada de fazer uma reflexão mais sistematizada e profunda sobre minha visão de palhaço, poder compartilhar e as pessoas poderem fazer suas próprias leituras, né? Porque eu falo de quem que eu estou falando, eu mostro, né, palhaços brasileiros, palhaço argentino, europeu, falo um pouco da história também da palhaçaria no Brasil. Legal. Nossa, me interessei pra caramba. E uma dúvida, se eu adquirir esse livro contigo, aonde que eu posso conseguir um autógrafo? Uma dedicatória no livro? Você tá onde? São São Paulo. Paulo, né? Essa capital? São Paulo interior. Interior. Ah, interior. Qual? São José dos Campos. Ah, legal. São José Conhece? dos Campos. Não, eu morei em Campinas, mas não cheguei a visitar aí, não. Olha, para Pertinho. assinatura, eu acho que a gente pode fazer um combinado aí. De repente, eu pego lá na editora, ou vou lá na editora, assino e eles mandam. Você pode falar com eles, porque eu sempre vou lá. A editora, a editora é daí de Salvador também, Bahia? Isso. Legal, A Universidade Federal da Bahia é daqui. legal, legal. Legal que tem pessoas que apoiam, né? O... Tem, sim. A editora publica uma diversidade de temas e disciplinas, né? É uma editora muito boa. É Dufba. Legal. E dia 30 vai ter um espetáculo, né? Conta um pouquinho mais. O que vai ter dia 30 de março? Isso. Dia 30 de março vai ter o espetáculo Palhaços no Espaço, lá na Casa do Comércio, Sesc Senac Casa do Comércio. Domingo, dia 30, às 11 horas. E é um espetáculo bem legal, que eu fui convidado a participar, com roteiro de Jaine e direção de João Lima, né? Um diretor de Sapato Meu Tio, um diretorzão, assim, do nosso momento, né? E é muito legal esse espetáculo, porque são dois palhaços que de repente chegam no, no palco e eles estão com uma mala, né? E não sabe exatamente por quê, mas eles estão correndo, estão com essa mala e de repente eles resolvem abrir a mala e eles vão descobrindo o que seria cada objeto ali, para que serve, né? A partir de um certo momento eles acham que são as roupas de dois cientistas. Tem dois casacos lá e aí eles começam a viajar, né? Achar que tipo,
já que eles não sabem o que são aqueles objetos, eles vão criando suas próprias funções para aqueles objetos, vamos dizer assim. Então, Legal. eles... É aquela coisa, né? Se você não sabe, usa as asas da imaginação. Verdade. E no final tem a grande viagem, que é uma jornada no espaço. Como eles chegam aí só vendo o espetáculo para Tô vendo. Viu? saber Ó, você, como que de uma mala eles vão conseguir dar esse pulo no é espaço. verdade. Ó, você que é da Bahia aí, ou está passando férias na Bahia, vai lá ver vai lá ver esse grande final aí do espetáculo. Isso. E a Jaine Alecrim, né, o palhaço Alecrim, é muito bacana trabalhar com ela. A gente já começou a apresentar esse trabalho no ano passado, né? Ela, na verdade, era um projeto dela que ela tinha com outro palhaço e então ela assume o roteiro, né? E tá sendo bem legal a experiência de estar com ela. Tem o filho dela, né? O João Lima e Jaine tem um filho, Félix. Então ele está em todos os ensaios. Ele tem 1 ano e 4 meses. E outro dia eles me mandaram um vídeo onde o Félix estava fazendo uma cena minha. Então eu tô com risco de perder meu lugar no espetáculo. Oi. Legal. E você é mais tipo palhaçaria de rua, espetáculo? Você já visitou o hospital já? Eu já fui para o hospital também. Esse espetáculo, inclusive, nós apresentamos no Irmã Dulce, aqui. É o Hospital Irmã Dulce, e a gente, para um público especial, com, né, um perfil de público de inclusão, mesmo um projeto. Acho que é muito legal para a gente essa coisa de você também. O palhaço, né, tem uma coisa de levar a arte para lugares não convencionais, né? Não preparados para o teatro, né? Isso é uma força que o palhaço tem e que eu acho também uma das maiores forças. Ele vai para onde o público está, né? Então, ele vai para o hospital, ele vai para... Tem uma amiga minha que foi para uma plataforma de petróleo Olha, em alto mar. te dá uma Não tem magia. limite. Felícia de Castro, palhaça bafuda, e Fuinha, né? Enfim, elas foram lá, baixaram lá, então não tem limite para onde o palhaço pode manifestar. É verdade. E então é muito legal a gente ter feito essa apresentação lá e vamos continuar. Deixa eu abrir aqui a janela porque porque parou a chuva e tá muito calor aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Nossa, tá derretendo aqui, cara. E Sim. um recado que você deixa para o pessoal que está começando nessa área da palhaçaria, que está começando a ser palhaço? É, vai com o coração, cabeça e tudo. O palhaço é uma coisa de transformação porque justamente tem essa entrega, esse mergulho, né? Então, se você quer realmente sentir uma transformação, acessar a sua alegria profunda, acho que poderia chamar, né? Todo mundo tem um palhaço, né, dentro de si. A gente tem essa energia lúdica, todos fomos criança, né? Todos temos essa carência também de acessar, porque o mundo é muito feito para o adulto, né? O mundo é feito para... É racional, é produtivo, é muito castrante, né? Muito desenvolvimentista, né? A gente não, estamos perdendo tempo, vamos lá, vamos
tem que produzir, tem que produzir. O mundo tá sempre num lugar de você já está devendo, você já está atrasado, você está, sabe? E isso está distanciando, está adoecendo a humanidade, né? Então, eu acho que o palhaço, nesse contexto atual de muito adoecimento, depressão, competitividade absurda, exacerbação e apego da imagem, né? A gente estava vendo os primeiros 2 episódios do Adolescência, uma série que está tendo bastante impacto aí, né? As redes sociais criaram uma cultura da gente ficar muito escravo da nossa imagem, sabe? Muito escravo de estar sempre exibindo a nossa melhor versão. Cara, isso é muito falso, esse mundo, velho. Isso é muito pesado. Com o tempo, isso pesa muito no coração, sabe? Isso adoece. E eu acho que o palhaço, a arte da palhaçaria, tem essa força, esse poder de você acessar uma energia de alegria infinita e que ela é uma emoção, é uma aceitação profunda de si mesmo também, sabe? E que isso só vai te fazer bem, e bem para o mundo, porque a gente está precisando, eu acho que, nos conectar mais com nossa natureza profunda, nossa natureza no final. No final a gente volta para a natureza, né? A gente está se distanciando da natureza. O palhaço é uma ponte que nos aproxima novamente também a quem somos realmente, né? Ela te deixa você aceitar aquilo que não é aceitado, o que não é aceitável, né? Ela te encoraja a assumir aquilo que talvez não fosse te dar capital, né? Mas ela, ela, ela te liberta de ter que estar contando uma mentira para você mesmo, sabe? E você pode viver uma vida real, porque nós só temos uma vida real e ela está inclusive em perigo, né? Com a urgência climática, né? Com esses bilionários detonando o mundo e a gente assim simplesmente indo para lá e para cá como manadas, né? Então, eu acho que ela traz o espírito também crítico, a força da consciência, né? De olhar para o mundo e o que é que eu quero fazer na minha experiência de vida? Como eu quero me comunicar? Com quem eu quero compartilhar? Desenvolver escuta. As pessoas não se escutam mais, né? Apareceria uma ferramenta maravilhosa de escuta, porque as pessoas estão, claro, elas estão entupidas de imagens, de telas, de mil guerras que estão rolando, e a gente fica cada vez mais assim, descendo, né? Tipo, Tipo um escada, né? até sumir, né? E o palhaço É. faz isso, ó. Ele faz você. Eu existo, que legal! Eu estou vivo, eu estou respirando. Pegando essa deixa, se você for depressão, ansiedade. Então, na sua opinião, a palhaçaria, o palhaço, ajuda uma pessoa a sair desse negócio de depressão, de ansiedade? Com certeza, com certeza. Eu acho que justamente por ser essa arte que preza, que vê com preciosidade a diferença, né? O outro, né? O estrangeiro, os outros também que estão dentro da gente, né? A nossa criança interior, o nosso monstro interior, né? Nosso animal, ele aceita quem você é, né? E quem o outro é também, né? O palhaço chega num lugar, ele quer agradar todos, ele quer interagir com todos, ele é fascinante que exista uma criatura diferente da outra, né? Essa é a experiência maravilhosa da diversidade, que é também a biodiversidade, é o reflexo cultural. A diversidade cultural é o reflexo da biodiversidade da natureza. É essa riqueza que produz saúde, né? É essa fricção de diferenças que
que traz beleza para o mundo, né? Legal. Que amplia o diálogo, né? Então, acho que quando você tem um grau de aceitação profunda de quem você é, você se livra de muita tonelada de expectativa falsa, sabe? De ter que dar conta, de ter que ser super isso, super aquilo, sabe? Todo mundo tem que ser super hoje, cara. A gente está aqui tentando copiar o ritmo das máquinas. A gente já está no ritmo das máquinas. É uma sociedade do cansaço que a gente está É produzindo. o Humberto do Pequeninos. Bom dia, Humberto. Ele falou que fala linda. Obrigado, Humberto. Fala assim, que fala linda. E sabe outra coisa também que eu achei incrível, que eu estava vendo no seu Instagram? Como que foi fazer uma ação no metrô de Ah, Salvador? maravilhoso. Muito Tem legal. diferença? Você falou que fez palhaçaria de rua na Europa. Você sentiu a diferença do palhaçaria de rua aqui no Brasil e lá na Europa? Lá a pessoa aceita mais o palhaço que aqui no Brasil? Essa pergunta é muito boa e eu vou tentar resumir, tá? Porque tem vários desdobramentos aí. Por exemplo, o palhaço no Brasil, eu acredito que ainda é muito mais popular Ó, no interior. o Humberto falou, já seguiu o Damião, não conhecia ele ainda. O rapaz ganhou um seguidor aí, ó. Aí, ó, massa. Tamo junto aí, Humberto. Então, a gente. Por exemplo, eu estou na Bahia, né? E eu já convivi um mês e meio em 3 circos do interior da Bahia. Eu posso dizer que o palhaço é muito mais popular no interior do que na cidade. Com certeza. O circo itinerante é muito forte no interior da Bahia. Ou seja, no interior, nos interiores, né? Do Brasil. Então, eu acho que o palhaço no Brasil ainda é mais forte no circo e no interior. Sobretudo porque os grandes palhaços, eles geralmente estão no circo pequeno e médio. E o circo pequeno e médio não consegue entrar nas cidades por conta da violência. Eles ficam muito vulneráveis. Recentemente teve um caso terrível lá no Maranhão. Foi De, da moça. então, a cidade é hostil, né? As cidades são... É um pouco... Eu acho que a arquitetura da destruição do planeta é a cidade, né? A cidade como diz a Eliane Brum, uma grande jornalista, ativista do meio ambiente. A cidade é o cemitério das florestas, né? Então, então tem isso. Primeiro que o palhaço é muito mais popular no circo e no interior, né? No circo dos interiores. Porque o circo, na verdade, circula muito mais nos interiores. No caso do Brasil. E no caso da Europa, por exemplo, na minha experiência com o Tataravó, esse espetáculo de rua, a gente tinha que fazer um ajuste quando ia de Barcelona para Itália. Não funcionava do mesmo jeito. Então, você tem que sempre adaptar. No começo, lembra, eu falei que o riso é cultural, né? Então, você tem que ficar um tempo entendendo qual o ritmo desse público, o que faz eles colarem a atenção, o que chama a atenção deles. E são sempre coisas, detalhes diferentes, né? Então, agora, sem dúvida, as cidades da Europa estão mais, eu vejo elas mais abertas e com um público disposto a ver e dar um bom dinheiro no chapéu. Realmente, isso a gente percebe, né? Com muita... Então, é um paraíso, né, pro artista de rua, que tem um espetáculo de rua. Eu tenho alguns amigos, uma amiga também, Pauline, que ela vai todo verão, ela faz aquele aro grande, né?
ela vai todo ano para a Europa, porque tem uma... É festival, as cidades turísticas como Barcelona, cidades também da Itália. Agora, não estou dizendo que assim é paraíso, paraíso no sentido... Tem problemas também. Tem o controle da fiscalização policial, tem o garçom que fica puto porque acha que o dinheiro que está dando para o artista poderia ir para a gorjeta dele. Tem a briga territorial que onde tiver dinheiro vai ter, né? Onde vai ter essa disputa. É verdade. Mas eu acho que é muito mais pujante e presente, mesmo porque nas ruas da Europa tem pessoas com poder aquisitivo maior, né? Uhum. E que tem já uma cultura de pagar por cultura, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma desvalorização enorme da cultura, dos profissionais da cultura, do artista ao professor. A educação também está com a imagem, né? Os últimos governos derrubaram muito, fizeram uma guerra contra a cultura, né? Então, o esforço que a gente faz de formação de plateia, de formação de público, tudo vai por água abaixo quando um governo desse, que espero que hoje seja condenado, né? Um governo desse, ele comete esse tipo de barbaridade, né? É uma coisa feia, você é a pulsão da morte, né? É ficar querendo vamos dizer, unificar tudo na narrativa deles, né? Então, a extrema-direita tem esse papel, essa missão de unificar todo mundo para a produção da riqueza deles, né? A obsessão pelo lucro, né? O lucro é uma linguagem nesse mundo que a gente está, o que é o grande armadilha para a gente, porque, sabe, hoje, por exemplo, aí você, energia é eólica, energia solar. A princípio você vê, poxa, são energias limpas, né? Vá ver como é que se coloca isso nos lugares. Você sai destruindo florestas, cara, para botar isso. Então, qualquer iniciativa que seja criar um produto, uma coisa, as pessoas não veem aquilo como solucionar o problema ambiental. Elas veem logo como é que eu posso lucrar. Então, o papel do artista, do pensamento, da ciência, foi muito negligenciada por esses governos, né? Aqui no caso, a gente teve Bolsonaro, teve Temer, que acabou com o Ministério da Cultura, teve a chance de jogar a gente para baixo, né? Também. E O depois Humberto, emendou com a pandemia, né? o Humberto está falando aí que lá em Santa Catarina tem essa luta do governo contra a cultura também. Então, pois é. E aí é difícil, né? A gente, vamos dizer assim, ficar quieto nesse mundo, porque esse é o único mundo que temos, né? A única vida que temos e é o único mundo que temos. E tem pessoas que querem que a gente tenha uma experiência péssima, né? Uma experiência humana de abuso, de morte, né? De provocar genocídio de outros povos, né? Povos indígenas, negros da periferia. E eles se conectam com essa rede mundial, né? De extrema direita, que só quer isso. Parece que estão determinados a provocar Já estamos numa corrida armamentista, né? A Europa agora entrou na onda, se armando até os dentes. Então, o que vai... Isso é a humanidade tá deixando isso acontecer. A gente não... Sabe, nossa sensibilidade foi capturada, foi sequestrada. Nós estamos sendo conduzidos a um precipício, né? E
quem tem menos condições é quem tem menos condições para se proteger, né? É. Então, a arte é muito importante para a gente sinalizar que precisamos encontrar outra direção, né? Mas não E é fácil, porque o capitalismo se estabeleceu como linguagem, né? Lucro, você para mim é lucro. Cara, é difícil sair dessa... Porque realmente eu preciso também sobreviver, eu preciso pagar minha conta, eu preciso... Então, como é que a gente lida com isso? Que a gente tem que estar no jogo, mas a gente não pode contribuir para essa insanidade, sabe? Essa desconexão com o ser humano, com a natureza, com o outro, com a arte, com a beleza, com a, sabe, a sensibilidade, né? A gente precisa recuperar certos valores que estão sendo jogados, sabe, em aterros, assim, estão sendo dispensados. E são os valores que vão fazer com que os valores são as únicas coisas capazes de fazer o ser humano sobreviver, né? Vai depender dos valores que a gente escolher. é verdade. E voltando, a gente está falando do metrô do Salvador. Como que foi fazer essa ação no metrô de Salvador? Foi uma Ah, ação específica? sim, eu Foi. tenho um aluno de palhaçaria aqui, o Rafael, palhaço Radiola. E ele me chamou, de vez em quando ele me chama e a gente faz eu faço trabalhos, né? Parece que tem essa coisa, né, de trabalhar com um, trabalhar com outro, é muito legal. Essa coisa de parceria também. E aí o nosso foco, na verdade, no metrô, foram os funcionários. Então, a gente não estava ali nesse dia que você viu aí para entreter os passageiros. A gente estava ali para entreter os funcionários. Ou seja, a galera, sabe, que fica ali naquele estresse. Porque metrô é impressionante, é uma parada que não pode parar. É adrenalina pura. Porque na hora que der um problema, a coisa começa tudo a desandar, porque é tudo, né, cronometrado. Então, nossa função era num dia trazer uma respiração, entendeu? Uma quebra daquela rotina maçante e tensa, né? E a gente entrava no onde eles faziam, né, as cabines deles, né? Brincar um pouco com aquela situação. A gente ia almoçar com eles e fazia um número ali no lanche. Eles adoraram, né, cara? Porque imagine trabalhadores que ficam ali, sabe, o dia inteiro naquela função, aquela preocupação com pessoas, sabe, cuidando da. E não pode parar, porque o metrô, o transporte é o sangue da cidade, né? É a circulação dos seres humanos para funcionar. Então aquilo é o coração desse motor tudo que é a cidade, né? São os sistemas de transporte coletivo. Então a gente brincava tanto com os funcionários de técnicos, né, da parte de que ficam nas cabines, quanto os funcionários também da limpeza, os guardas, né, que ficam cuidando também da segurança, né, do lugar. Então, foi uma experiência bem gratificante, assim, de poder trazer uma janela do riso ali para aquela galera que tá naquele ritmo viola, né? Deixa eu ver o que o Humberto colocou aqui, ó. Queridos, tenho que ir, mas adorei conhecer o Damian. Depois vou ver a live salva. Grande abraço para vocês. Massa. Massa. E para gente encerrar, que recado você deixa pro pessoal aí? E se você quiser agradecer também, fica à vontade de agradecer aí. Fala um pouquinho mais
da iniciação que vai ter em abril e o espetáculo vai ter em dia 30 aí. O espaço é seu agora, hein? Tá. Bom, obrigado por terem usado o seu tempo aqui, né? Tempo é uma coisa cada vez mais preciosa, né? Então, obrigado por prestarem atenção aí a essa live entrevista. E convido vocês, para quem está em Salvador, né, para assistir agora, dia 30, domingo, às 11 horas, na Casa do Comércio, Sesc Senac, o espetáculo Palhaços no Espaço. Um espetáculo infanto-juvenil, pode trazer criançada, elas adoram. É um espetáculo para a família toda, né? Então pode trazer a galera geral, dos netos aos avós. E na Páscoa, estou preparando uma oficina em formato de retiro. O que é? Quando eu falo formato de retiro, é porque a gente vai para um. Eu estou em Salvador, no caso, no momento. Então, esse lugar, Terra Mirim, é um lugar onde a gente, em Simões Filho, a gente vai para lá e fica lá. 4 dias, enfurnado, e entra na sexta e fica até segunda, que é Tiradentes, né? É o feriado. E é muito legal. O lugar é muito especial, acolhedor, que respeita a natureza, estimula práticas sustentáveis. É vegetariano a alimentação. Nesse tempo, a gente vai investir em comer, não comer carne, porque para mim eu acho que a gente tem que ter esse sonho também da gente um dia estar numa, numa harmonia maior com os animais também. Porque a gente, você vê, né? A gente é muito autocentrado, né? O antropocêntrico, né? A gente está o tempo todo vendo a natureza e os não humanos, né? Os seres não humanos como recursos para a gente. Mas eles não são recursos. Eles têm vida própria, sabe? Tem um sentido, um propósito de vida deles, sabe? A gente e acho que o palhaço, para mim, me ajuda também a relativizar, a tirar sarro do ego humano, né? Nós temos um ego aí que a gente tem que aprender a lidar, porque ele pode ser muito criativo, mas pode ser muito destrutivo também. Então, esse retiro eu vou estar iniciando, né? Trazendo uma oportunidade para você descobrir seu palhaço, sua palhaça, seu palhaci. E essa pessoa, essa figura que você vai renascer, eu gosto de fazer na Páscoa porque é um renascimento, né, para você mesmo, né, reacessar você mesmo num nível mais profundo, que implica numa aceitação profunda de você mesmo, e por isso é revolucionário, porque você de repente se liberta de toneladas de sensores e coisas, valores inúteis que estão aqui só atrapalhando a nossa vida. E é muito lindo essa oficina, né? Vocês podem olhar no meu Instagram fotos da última oficina que eu fiz em Diogo, foi em outro lugar, maravilhoso também, um lugar que tinha rio, mar e dunas. E eu tenho uma coisa com esse formato que eu gosto de começar no rio e acabar no mar. Então é outra coisa que eu gosto. Eu acho que palhaço para mim é me reconectar com a minha natureza, né? Então e com a natureza mesmo, né? Porque nós somos natureza. A gente tem uma facilidade de achar que é nós e a natureza lá fora, mas nós somos a natureza. Não existe a gente sem o lá fora, entendeu? A gente fica se iludindo, a gente fica criando essa distância e diferença, mas é o ego humano, né, que precisa se olhar no espelho e se ver como algo diferente, no sentido de ser mais especial que os outros, né? E o palhaço, eu acho que ele derruba esse ego e fala, não, você não passa de um animal, cara. Ser humano é mais um animal, então segure a sua onda, vamos ver aí
Onde é que seus desejos são bons para você e para o outro? Seus desejos estão. Vamos reflorestar nossos desejos, né? Vamos reflorestar nosso imaginário, vamos reflorestar nosso futuro, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer, cara. Então, se a gente começar reflorestando nós mesmos, e eu acho que a iniciação é um ponto de partida maravilhoso para isso, né? A gente despertar essa semente da nossa própria natureza e deixar ela crescer, né? Regar, dar sol, cuidar de nós, entendendo que nós somos um só coração, né? Somos o nosso coração e o coração com todos, né? Ele pulsa mais forte. É importantíssimo se conectar com os outros corações e cabeças que estão vivendo nesse mundo, né? Então, às vezes eu acho, por exemplo, que aqui o celular, essas coisas, aparentemente estão aí para nos conectar, mas parece que a gente está se desconectando. Está distanciando, né? Está distanciando, porque as pessoas acham que tem 5 mil amigos, mas não tem. E aí não tem mais tempo para os 5 amigos legais que poderia estar vendo ao vivo, entendeu? E trocando e criando. Então, eu quero incentivar, né, encorajar vocês a virem, mesmo estando fora, vocês podem aproveitar, pegar um avião, vir para cá conhecer um pouco de Salvador aqui na Páscoa. Quer dizer, no caso vai ser Simões Filho, mas é 30 minutos de Salvador. É perto. Então, eu te chamo, eu te convido para participar desta iniciação que vai ser maravilhoso em Terra Mirim, um lugar acolhedor, cheio de pessoas que têm um grande respeito pela natureza e pela vida humana e pela cultura do outro, né? Que eu acho que isso é uma das grandes qualidades do palhaço, né? Apreciar a cultura do outro, né? Ficar encantado com o outro, né? Curioso e querer amar, que o outro ame ele também, né? E amar o outro e essa troca amorosa. Então, poxa, se ser palhaço, se mexer com esses poderes, vale a pena, né? Eu acho que para qualquer um, mesmo que não tenha a intenção de ser um palhaço profissional, que é um outro rolê, mas você ganha muito com as artimanhas do palhaço. Você aprende com o modo de ver e de se comportar. Um jeito mais livre, mais autêntico, mais livre, mais autêntico e mais amoroso com o mundo, né? Mais curioso, mais aberto para escutar. Então, eu acho que faz muito bem para a saúde emocional de qualquer pessoa mergulhar e descobrir seu palhaço e desenvolver essa relação com o seu palhaço, né, ao longo da vida, assim, né? É verdade. Ajuda a gente a viver. É verdade. É verdade, falou tudo. Ô, Daniel, vamos tirar uma foto para a gente registrar esse momento aí? Bora! Ah, que coincidência, a gente tá com o chapéu quase igual, hein? Eu botei por isso. Agora o meu é assim também, ó, quando eu vou apresentar. O meu não, o meu é assim, fica assim, ó. Vou tirar uma foto. Eu tinha que ter alguma coisa diferente aqui, né? Vamos tirar uma foto para registrar esse momento aí, ó. Bora. Vai. 1, 2, 3 e... Daniel, conseguiu? Consegui. Massa. Consegui. Depois eu te mando. Depois você manda. Eu mando também o link também da live gravada para você também. Ah, ótimo. Mando. Acho que travou lá. Vai estar aqui, né, no seu Instagram. Vai estar aqui. Vai estar aqui, também vai estar no YouTube também. No YouTube eu te mando. Pode me deixar, se você quiser, você pode deixar no meu...
Você consegue deixar o meu Instagram compartilhando? Mas consigo. Pronto, pode deixar, porque esse já pega meu público para você. Né? Dá para deixar assim. E, cara, ó, quero agradecer você, que você continua nesse processo aí, sensacional. Tá vendo seu Instagram. Cara, é talento, um talento incrível. Cada trabalho que você fez aí. Eu sei que a gente for falar, a gente vai o dia inteiro, né? A gente toma café, almoça, janta, vai o dia inteiro, né? É Essa mentira. arte da panificadora, ela é boa, que tem vários assuntos, né? É, com certeza. Eu já tenho, desde 99, eu tenho mais de 20 anos, né, nessa estrada aí. Mas é muito fascinante, é muito maravilhoso. Você tá. E você pode ter certeza que eu vou querer esse livro. Eu vou ver aonde posso adquirir aí, para ficar aqui do lado aqui também, ó, porque eu tenho uns livros aqui de parceria de estudo, e é sempre bom você ter vários para você ir mais. Mesmo você já leu, aí você pega ele e lê de novo, né? Não, Cada e outra dia. coisa, eu leio, eu gosto de ler. Aqui, ó, tô lendo esse aqui agora, muito legal. Vou te mostrar aqui. Esse aqui é, deixa eu ver aqui. O Trickster na contemporaneidade. O Trickster na contemporaneidade e sua presença no mito, na cultura e na clínica. Isso aqui é uma coletânea de psicanal... psicólogos, psicanalistas, falando sobre a figura do trickster, né? E na cultura brasileira. Então, isso vai desde o boto cor-de-rosa, o mito do boto da Amazônia, ao Zé Pilintra da Umbanda, o Exu do Candomblé, o pai da mata dos povos indígenas, o Saci Pererê, ou seja, quando você vem com a coisa do trickster, né, o arquétipo, a gente está acessando essa ancestralidade palhaçal, né? E já foram várias figuras são várias as figuras que estão nesse lugar de ambiguidade, ambivalência e comunicação entre mediando, né, as relações. O Hermes é também um exemplo na cultura grega, né, que mediava os deuses e os humanos. Então o palhaço tem essa função um pouco ainda, né? No circo, ele é o mais humano dos artistas, né? O mais próximo do ser humano. Então é muito legal ver que o palhaço está em várias instâncias da cultura brasileira, né? Essa figura. É verdade, como você mostrou aí o que você está lendo, eu estou nesse momento, estou na a segunda vez que eu leio esse livro aqui, ó. Ah, legal. E Deixa eu ver aqui. cada página que eu leio é muito. Nossa, No meio do mundo. no meio do mundo, não sei se você já conhece. Não. É muito bom também, vale a pena dar uma Legal. estudada. Damião, ó, gratidão por essa conversa aí. Massa, muito legal. Obrigado. Você possa ter sucesso nesse retiro aí que vai ter agora, Ai, Diraldo. em abril. Você possa ter mais sucesso ainda no espetáculo dia 30 de março agora. E precisou de alguma coisa para divulgar, e pode mandar que a gente divulga aqui no Instagram. Tá joia. Tô aqui trazendo a natureza aqui, a abundância aqui, ó. De água Olha que coisa e linda. verde. Olha o Essa, verde. essa é a janela da minha casa aqui. Olha que legal. Você dá de cara com o verde. Sempre conectado com a natureza. Olha que legal. Amigão, amigo, Massa, querido. Beijo. foi um prazer também. E tamo junto nessa arte da palhaçaria aí. Massa. Até mais. Ah, veio esse